Pai do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Boa noite. Sou o irmão Júnior, da Assembleia de Deus, Adebrais, Jardins. Sou da subcongregação do Jardim São Paulo. E hoje estamos mais um vídeo. Vamos falar hoje a respeito de fé. Se encontra no livro de Lucas 17:5. E diz assim: Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. Uma palavra tão pequena, mas tão poderosa, né? Vamos ver a definição de fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se encontra lá no livro de Hebreus 11, né? Do versículo 1. E continuando, vamos falar agora também sobre a fé do Antigo Testamento. Então, a gente viu lá que é um firme fundamento da gente crer que vai ter aquilo, que vai alcançar mesmo sem ver, né? Então, essa é a primeira definição. Fé no Antigo Testamento. Pela fé entendemos que Deus criou todas as coisas, cremos que Deus é o Criador de tudo e cremos na sua existência. No Antigo Testamento, a fé surge como uma resposta do povo de Israel ao Deus que o escolheu por seu povo. Muitos homens se destacam pela fé. Entre eles tem Noé. Vou citar poucos exemplos assim para o vídeo não ficar muito longo. Noé pelo dilúvio. Então, ele creu, foi avisado das coisas que iam acontecer e ele se preparou, fez aquela arca, construiu antes da chuva, de todo aquele dilúvio e foi um ato de fé que foi para a salvação dele e da sua família, né? Na qual Deus destruiu todo aquele mundo antigo naquele período. Temos também outro homem de fé, Abraão. Esse patriarca Abraão, ele foi amigo de Deus. Ele foi justificado, lá em Romanos diz que ele foi justificado pela fé. O nosso Abraão, Jacó também, um homem de fé, andou nos caminhos igual a Abraão, teve a promessa de Deus, andou peregrino, querendo que Deus ia preparar uma terra para eles. Então, Jacó também no mesmo caminho, né, de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Jacó também, ele no ato da sua morte, ele começou a abençoar cada um dos seus filhos e 2 dos seus netos também, os filhos de José, e abençoou eles, cada um determinou, igual Judá, que o cetro não ia sair de Judá, uma profecia já de Jesus Cristo também, que Jesus da linhagem de Judá, Davi, Jesus, e ele, além disso, Manassés, ele teve os netos deles, Manassés e Efraim, ele disse que daí do menor também ia servir o maior serviria o menor, né? Então, Jacó teve todos isso, esse ato de fé dele. A gente vai indo mais à frente, Moisés, pela fé, ele conseguiu libertar aquele povo do Egito. Ele conduziu aquele povo durante 40 anos rumo àquela terra que Deus tinha prometido lá a Abraão, né? Deus de Abraão, de Isaac. E Moisés conduziu, fez tudo aquilo da vontade de Deus sempre pela fé, né? Foi Moisés. Também temos Davi, vários exemplos também, Davi. Um deles a gente pode, logo no começo mesmo, quando ele lutou com um gigante, né? Um gigante Golias, filisteu. E foi a prova de fé para vencer aquele homem arrogante, aquele guerreiro, e Davi ainda era um jovem moço ainda, e ele conseguiu aquela grande vitória na presença de Deus. Fé no Novo Testamento. Temos aqui algo assim, vamos lá para a fé no Novo Testamento. Aqui. O conceito de fé no Novo Testamento abrange 4 elementos principais. Vamos para o primeiro. Fé significa crer e confiar firmemente em Cristo, crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Então, esse é o primeiro conceito assim que diz assim, desses 4 conceitos do Novo Testamento, né, sobre fé. Então, é você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, já é o seu primeiro ato de fé, aceitar a Cristo. B. Fé inclui arrependimento.
Então não é só aceitar Cristo, eu creio que Jesus, eu creio que Ele é meu Salvador e ter uma vida totalmente de qualquer jeito, não ter mudanças. Então é você se arrepender já dos seus erros, esse já é o segundo ato desses 4 principais assim do Novo Testamento. Então você precisa se arrepender daquilo que você fez de errado, aquilo que o Espírito Santo tem tocado no seu coração, e você sente aquele peso que você fala, meu Deus, eu preciso abandonar isso. Então esse é o segundo ponto da sua fé. Ela inclui esse arrependimento. A fé inclui obediência a Jesus Cristo e a sua palavra como maneira de viver inspirada pela nossa fé, por nossa gratidão a Deus e pelas obras regeneradoras do Espírito Santo em nós. Isso também inclui a santificação. Então essa obediência a Deus, você fala, olha, agora Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então olha para você ver o ato de fé que ele tinha, né? Aquele homem importante, e ele largou tudo aquilo em prol do Evangelho, né? De servir a esse Jesus, a obediência. Então um grande exemplo nós temos nesse terceiro ponto é a vida de Paulo para nossas vidas. E a fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo, que se expressam na confiança, amor, gratidão, lealdade para com Ele. Então, tudo isso que esse reconhecimento de que Cristo fez na sua vida, esse amor que você pode se expressar, essa adoração, nesse outro quarto ponto assim da nossa fé, né? Então, você vê a aceitação, o arrependimento, a colocar Jesus como aquele caminho que você deve seguir e ter essa lealdade, essa obediência, esse amor, essa gratidão, né? Vemos todos esses itens da nossa fé. Outro ponto da nossa fé, a fé também ela não deve ser apenas, como diz, aquele ato daquela aceitação que você foi na igreja, você quer aceitar Jesus, eu aceito, apenas aquele ato, mas é um ato contínuo, é crescendo, momento a momento, não é só aquilo que você professou lá naquele momento, é igual num casamento, não é só você dizer sim e depois a sua esposa, você deixar ela de lado ou a sua esposa largar o seu marido. É contínuo, é mantendo, cuidando, zelando, e assim também é a nossa fé, não é só o momento que eu falo, eu aceitei Jesus e agora eu vejo, a minha vida está como antes de eu ter aceitado. Então, não houve um ato de fé, uma mudança, né? Conclusão. Conforme falado desse último item, em Mateus 13:31, Jesus nos ensina uma parábola do grão de mostarda. Ela é a menor de todas as sementes, representando a nossa fé, né? Esse exemplo que Jesus deu, inicial. Então, é a nossa fé inicial, e ela crescendo, e ela se torna a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. Aplicando esse pequeno ato da sua fé, você pode ter gratidão e inesperados resultados, e abrigos de pessoas nessa sua fé, né, que ela representa. O importante é você dar esse primeiro passo, e dar a iniciativa, mas o crescimento quem dará é Deus. Jesus disse, né? Aqui está em Marcos 11:23. Vou até abrir aqui. 11:23, está aqui. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Outra tradução, que tudo que pedir será feito. Então, você vê que esse ato que você crer, colocar você... Jesus falou que você tem esse poder até de mover montanha, e tudo, uma promessa de Deus, tudo que você pedir, que você tiver, chegar nesse grau elevado dessa fé, tudo você será feito. Então, os irmãos, eu espero que os irmãos tenham gostado dessa pequena mensagem. Quem gostar pode dar um joinha, se inscrever no canal, agradecendo, né, a participação dos que estão assistindo. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, boa noite, fiquem com Deus.